Como é que ficou o título disso aqui, que eu acabei sem ver? Eu não tô vendo a thumb aqui, eu não sei o que vocês inventaram. Eu vou ter que explicar logo o nome do programa aqui, que eu discordo. Fala, moçada, beleza? Ó, Polêmicas Vazias na área, convidando você a gentilmente aí, se inscreve no canal, toca na notificação, dá um like, destila um ódio, faz um comentário construtivo, edificante, compartilha aí no grupo da família e tal. Ó, eu discordo do nome desse programa aqui e não assino, tá? Como diria as revistas, quando os colunistas falavam, a coluna não necessariamente condiz com o pensamento desta empresa. Este título não condiz com o que eu acredito. E eu tomei um golpe aqui, porque eu falei, ó, eu discordo dessa parada. E os caras botaram na tá na thumb e tá no nome também. Seguinte, qual a derrota mais marcante da história de seleções? E aí, vamos lá, eu sei que vocês adoram o termo vexame, humilhação, vergonha. Eu não gosto de usar, porque eu acho que, cara, vexame, vergonha é quando tu sacaneia. Tem um aqui que é vergonha e que é vexame, por isso que vai ganhar. E tem uma atuação marcante que é o concurso. Então aqui eu vou eleger um top 5 e um O concurso. O que é o O concurso? É o fora de série, é o que não tem comparação, que está numa categoria sozinha, certo? Só dele. O Oscar tinha essa parada, os prêmios, né? Esse aqui é o O concurso, ou seja, ele não entra nem na disputa. Tipo a galera bota do Pelé, aí bota o Neymar é uma bola de prata aqui, é O concurso. Acho que o Pelé também ganhou, que tipo, não se compara, não vai nem estar na disputa, a bola é só dele, lá ele, né? E aí, então vamos lá, eu não gosto da vergonha, da humilhação, do vexame, porque eu acho que isso é quando tu, manipula um resultado, quando tu sacaneia, faz combinado, aí é vexame, é vergonha. Se competiu, meu irmão, foi na bola, não tem como, eu não considero, mas eu entendo que tem coisas que deixam o jogador assim marcado pro resto da vida, porque é um negócio que nunca será esquecido por N aspectos. Então a gente vai contextualizar aqui alguns. Mas tem situações que foram marcantes, que tem gente que considera vexatório e tal, mas que eu não coloco aqui. Por exemplo, teve um jogo que eu fiz, que é muito marcante, tira a Itália da Copa do Mundo, mas eu não considero uma parada humilhante. Macedônia do Norte 1, Itália 0. Eu fiz esse jogo com Jorge e Igor. 30 finalizações da Itália, 27 se eu não me engano. 2 da Macedônia ou uma. Gol da Macedônia. 1-0, a Itália estava fora da Copa. A Itália que inclusive chegava naquele momento invicta. E a Itália ainda ia ali para a disputa seguinte, mas ia seguir para... Depois foi Macedônia e Portugal, né? E Portugal conseguiu a classificação e tal, seria Itália e Portugal. A Itália poderia ficar fora da Copa? Poderia. Mas ia chegar grandona ali, tava bem e tal, campeã da Euro e não sei o que, o time do Mantini. 1-0 para Macedônia. Porra, isso é marcante? É óbvio que é. Mas, meu irmão, é um jogo. A Itália não jogou mal, não. Só que, porra, foi no limite. E o Donnarumma vai nela ainda, assim. Ele chega, se estica inteiro, gol da Macedônia. Inglaterra 0, Estados Unidos 1 em 1950. Isso aqui era inimaginável na época. Inimaginável. Os pais do futebol jogando contra uma nação que, meu irmão, não chutava bola, pô. E chegaram aqui, porra, primeiro campeonato pós-guerra, não sei o quê, e a Inglaterra tinha sido fundamental, né, pra acabar a Segunda Guerra, junto com os Estados Unidos. A gente vai deitar, aqui a gente vai ser campeão do mundo, o futebol is going home, tá indo pra casa há mó tempão, né. Eles andaram ali no Airbnb ali em 66 e depois nunca mais, né. Mas é um jogo só também, que a Inglaterra, porra, joga muito mais que os Estados Unidos e acontece o gol. Aqui tem umas imagens, inclusive eu gostei disso aqui, sabe. Eu sugiro que todas as artes sejam em forma de figurinha agora, mas eu sei que não vai ser. Temos aqui a Espanha de 2014 e a França de 2002. Tem um jogo da Espanha que vai entrar, mas por que não entra a França aqui? Porque a gente tem que contextualizar. A França antes da Copa do Mundo, pouco antes da Copa, perdeu Zidane machucado e Pires machucado, ou Pires. Porra, tu perde as duas almas do teu meio campo, qualquer time vai estar destruído mesmo. Eles eram os atuais campeões do mundo, isso justifica ser eliminado na primeira fase? Não justifica ser eliminado na primeira fase. Dito isso, tem muito mais coisa marcante, vexatória ou humilhante, como vocês querem dizer, do que a eliminação na França na primeira fase. Por exemplo, a da Argentina nesta mesma Copa, pra mim foi muito mais bizarra do que a da França. A Argentina, inclusive, teve uma campanha fantástica nas eliminatórias, fantástica. E tava num grupo um pouquinho mais difícil, mas, pô, não teve desfalque, não teve nada, não teve nenhuma. E foi eliminado. Treinada por Bielsa, que hoje é técnico do Uruguai. Então essa galera aqui não vai entrar. Mas vamos começar com os jogos mais marcantes da história de seleções. Eu vou começar com um que tem a ver com essa Espanha aqui. Holanda 5, Espanha 1 em 2014. A Espanha era campeã de tudo, campeã de tudo. Era uma passagem de bastão ali, você começava a ter um trabalho que estava terminando, ia tentar respirar, ia começar, e a Espanha chegou favorita na Copa de 2014, tá? Era um tic-tac ali contra a intensidade
intensidade da Holanda, era meio com uma revanche da Copa de 2010 que eles fizeram a final. Mas, cara, marcou aqui uma transição, foi tipo um recado mundial de fim de ciclo. Falaram, ó, daqui pra frente, esse modelo aí não passará. Então a Espanha entendeu ali na frente do mundo inteiro que talvez o jogo que ela tanto acreditou tivesse passando por uma transformação e que eles estavam ficando pra trás. Só que eles ficaram pra trás expostos pro mundo inteiro, até sair na frente. Poderiam ter feito 2-0, só que depois, cara, a Espanha empata com o gol, a Holanda empata com o gol histórico do Van Persie, e o segundo tempo é um esculacho de um nível que a Espanha não tem a menor ideia do que tá acontecendo e, tipo assim, torcendo pro jogo acabar. Tu vê a cara dos jogadores, eles se olham assim e falam, meu Deus do céu, apita, pelo amor de Deus, que não tem mais como, não dá pra tirar mais força pra continuar em campo aqui, não tem mais como. Então esse jogo, ele é muito marcante, ele é emblemático pelo contexto e ele é um recado, né, dali pra frente, a Espanha entra numa rotação de mudança muito profunda, é o fim de ciclo basicamente pra uma galera aí e o futebol dali pra frente entrou em outro lugar, né, tanto que a campeã daquela Copa do Mundo é a Alemanha. Mas essa mesma Espanha, ou essa geração aqui, tem um outro jogo que é muito marcante, que você pode entrar aí como um vexame e tal, porque é o maior placar de uma final, considerando a era moderna do futebol e toda a história da Eurocopa, da Copa do Mundo e da era moderna da Copa América, não tem nenhuma final que tenha sido tão distante quanto Espanha 4, Itália 0 em 2012. E olha que a Itália chegava forte, a Espanha também era questionada lá, o futebol é chato, o futebol é não sei o quê. Meu amigo, o que a Espanha faz com a Itália aqui é tão marcante que termina o jogo, um fotógrafo lá, um cinegrafista, flagra o Cacilhas, falando assim, porra, o árbitro tem que acabar o jogo em respeito à Itália, porra. O cara que está dando os 4-0 tá dizendo, enquanto capitão, fala, meu irmão, acaba aí, velho, porque tá feio. Então, só essa frase do Cacilhas, ela é muito marcante. E a Itália, ela não conseguia achar jogo. Teve um momento ou outro, assim, mas muito raro. Num geral, parecia em alguns momentos o Santos e Barcelona lá. Tipo assim, foi muita, mas muita diferença. Como foi também Inglaterra 3, Hungria 6 em 1953. Esse jogo tem no YouTube e eu sugiro assistir, porque, meu irmão, tu olha, é um jogo de 53, mas o primeiro tempo da Hungria parece um jogo de hoje. Cara, é de uma velocidade, de uma intensidade, e aí é o seguinte, o jogo foi intitulado à época como a partida do século. A Hungria era a atual campeã olímpica, o time era muito talentoso, todo mundo sabia, e a Inglaterra nunca tinha perdido em casa e não perdia para não britânicos desde 1901. Desde 1901 que a Inglaterra não perdia para times não britânicos ali jogando em casa e nunca tinha perdido fora de casa para ninguém fora do Reino Unido. Ou seja, uma parada absurda. Eles se achavam muito e eles estavam criando ali que quem ganhasse esse jogo era a melhor equipe do planeta. Tipo uma Copa do Mundo paralela. Dito isso, o jogo chegou a estar 4-1 para a Hungria sem a Inglaterra ver bola. Eles não tinham ideia também do que estava acontecendo. O futebol húngaro ali foi muito revolucionário taticamente, né? Influenciou inclusive a seleção brasileira de 58, de 62, e era um jogo muito dinâmico de troca de posição e a Inglaterra tinha um jogo mais estático. Cara, assim, tô olhando o jogo no YouTube, eu já vi esse jogo inteiro, parece realmente dois esportes. Tá jogando um time profissional contra uma galera amadora de, sei lá, jogo de bila, bola de gude. É loucura, é constrangedor, porque tu olha assim em determinado momento e fala, meu irmão, podia ter sido uns 10. Falar nisso, a Hungria tinha um outro jogo que podia estar aqui também, como negócio de vexame, humilhação, não sei o que era Hungria 8, Alemanha 3. Sim, isso já aconteceu e numa Copa do Mundo. A Inglaterra saiu do pedestal ali, foi obrigada a sair do pedestal e aquilo criou uma revolução, inclusive no próprio futebol inglês. Eles passaram a rever várias coisas ali. Pausa rápida para algo que eu não vou esquecer. Polêmica aleatória aqui, frango ou carne? Os dois carne, eu queria só informar vocês. É carne de frango e carne de boi, né? Carne bovina e carne de frango. É essa a comparação, né? Vai ser um esculacho aqui, tipo Hungria e Inglaterra. Mas esse é o terceiro jogo. O segundo é o seguinte, talvez muita gente tenha esquecido aí, eu quase esqueci, mas nós temos um grande Argentina 0, Colômbia 5 na Argentina, em 1993, gols de Rincón, Asprilla e Valência, o time, inclusive esse jogo fez muita gente achar, inclusive o Pelé, que a Colômbia era favorita para a Copa de 94, e a Colômbia caiu na primeira fase, né? Mas ó, a Argentina tinha 31 jogos de invencibilidade, a última derrota tinha sido na final da Copa do Mundo para a Alemanha em 90.
era bicampeã da Copa América, 6 anos sem perder em casa e nunca tinha perdido em casa nas eliminatórias. Os caras tomaram 5-0 diante do seu torcedor. Ah, mas aquela Argentina... Os caras tinham Batistuta, Simeone, Redondo, Ruggeri. Não era uma merda, não. O time era muito bom. O Maradona, na época, estava suspenso. E esse jogo é tão grave que jogou a Argentina para a repescagem. A Colômbia se classificou para a Copa e jogou a Argentina para as eliminatórias. E aí o Maradona volta para a repescagem e a Argentina vai para a Copa do Mundo. Mas, cara, esse jogo virou livro. Ele já virou comercial de TV lá na Colômbia e tema de telenovela, para você ver o quão marcante é. E esse jogo é lembrado até hoje na própria Argentina. A Argentina depois tomou 6 da Bolívia, vale lembrar. Só que foi lá, porra. Isso também tem que sair não pode entrar na conta, é na altitude e tal, então é bizarro. E o grande vexame, aí eu vou usar o nome, vexame, vergonha, humilhação da história de seleções, é o seguinte, e aqui vai jornalismo e informação para você, jovem, que talvez não saiba. Brasil 1, Chile 0, 1989. Esse jogo não acabou, ele foi interrompido aos 22 minutos do segundo tempo por conta de um episódio, aí sim, vexatório, humilhante e que de fato marcou a história do Chile, porque o Chile, por causa disso, foi eliminado das eliminatórias, alguns dos seus jogadores foram suspensos e um deles foi banido do futebol para sempre. E aí lembra quando eu falei aqui, vexame é quando tu faz a parada de sacanagem e tal. Chile e Brasil foram se enfrentar no Maracanã com 5 pontos cada um, o Brasil levava vantagem no saldo de gols e o Brasil ou tinha que empatar ou ganhar o jogo para ir para a Copa do Mundo. Se o Chile ganha, ele ia para a Copa e tirava o Brasil. Esse era o nível. O Brasil de repente podia ir para repescagem e tal, mas esse era o nível de tensão. O jogo lá em Santiago já tinha sido uma porradaria bizarra. Então o jogo aqui era tenso. O que fez o nosso glorioso Rojas, goleiro do Chile, que depois foi técnico do São Paulo e preparador de goleiro do Sport. E ele só foi porque ele foi perdoado anos depois, a pena dele, o banimento foi tirado, mas ele já estava aposentado e pôde virar técnico e preparador. O que ele fez? Aquele jogo oficialmente é 2-0 para o Brasil, apesar de ter sido só um gol do Careca, aos 4 minutos do segundo tempo. Mas o jogo está na súmula como um 2-0 porque aquele jogo foi bater na FIFA. O que houve naquele jogo? Aos 22 minutos, uma moça chamada Rosemary jogou um sinalizador no campo. E o sinalizador caiu do lado do goleiro do Chile, certo? O que fez o goleiro do Chile? Caiu como se tivesse sido atingido pelo sinalizador, certo? Este goleiro estava com uma gilete na luva. Ele tinha botado no velcro da luva, premeditado. Quando ele está caído, aquele fumacê todo ali por causa do sinalizador, ele fingindo ter sido atingido, ele pegou a gilete e cortou o supercílio para dizer que tinha sido atingido pelo sinalizador. Qual era a ideia do Chile? E isso depois o Rojas confessou, o dirigente foi punido, o técnico do Chile foi punido, o capitão do Chile foi punido, mas a punição mais pica foi a do Rojas, que foi suspenso do futebol, eliminado do futebol. A ideia era, premeditadamente, tentar fazer o jogo ser interrompido para das duas uma. Ou dizer que o Maracanã não era um estádio seguro e o jogo ser disputado em campo neutro, ou o jogo ser dado como cancelado e o vitorioso ser o Chile por conta de um episódio de agressão. Então ele levou a gilete para em algum momento do jogo se cortar ali e dizer fui agredido e tal. Os jogadores do Chile, o capitão e os jogadores retiraram o Rojas, tem essa imagem deles levando o Rojas, não é nem de maca, é na mão pro vestiário e fala, não vamos mais jogar, a gente não vai mais jogar, não vamos mais jogar porque isso aqui é uma vergonha e não sei o que, não estamos seguros, esse jogo tem que ser cancelado e o Chile tem que ser declarado vencedor. Só que isso tinha sido premeditado. Depois se descobriu lá a Rosemary que jogou o Foguet, ela ficou conhecida como fogueteira do Maracanã. E o pior, ela depois posou na Playboy. Essa história é puta. Sério? Ganhou, se eu não me engano, $40 mil pra posar na Playboy. Ela ficou famosa, pô, a fogueteira do Maracanã. E aí o Rojas, isso foi investigando, um fotógrafo conseguiu pegar a imagem de que o sinalizador não caiu nele, não bateu nele, caiu a mais de 1 metro. E ele foi chegando perto e simulou que tinha sido atingido pelo foguete e se cortou. E depois tem a imagem, a galera começou a ver, meu irmão, esse corte dele não tem nada a ver com foguete nem com sinalizador, isso aqui parece mais corte de gilete. Até que ele confessou toda a farsa e o que aconteceu? O Brasil foi declarado vencedor por 2-0. Ficou uma semana, quase 10 dias, do Brasil naquele temor de, caralho, vai ter outro jogo? A gente vai ter que jogar de novo num campo neutro? O Brasil vai pra Copa? Ou a gente vai ser suspenso e eliminado por conta desse episódio? Até que a decisão da FIFA foi que claramente tinha tido uma manipulação ou uma tentativa de manipulação ali. Portanto, para mim e para o Polêmicas Vazias, é o maior vexame da história de seleções. O Chile ficou fora das eliminatórias e fora de ter chance de jogar a Copa do Mundo por causa de uma
bizarrice de um combinado entre jogador, técnico, capitão. Ele botou até na conta do médico, que disse que o médico que arranjou a Gillette. E os outros envolvidos sempre negando, né? Não, isso aí foi o Rojas sozinho. Meu irmão, não tem como. A cena dele sendo tirado do campo pelos jogadores do Chile, ela é bizonha. E quase que a gente se fode por causa disso, né? Porque se emplaca a narrativa, o Brasil podia ou ter que jogar num campo neutro, ia ser difícil, ou de repente ser suspenso e eliminado da Copa de 90. Ia ser loucura. Portanto, esse é o maior vexame de todos. Dito isso, temos o Concur, que é a categoria 7-1. Nada é mais marcante na história das seleções do que os 7-1. O Brasil jogando em casa, depois de tanto tempo, a última vez na Copa de 50, e não conseguiu ganhar. Uma Copa do Mundo marcante, era a primeira do Neymar, que não podia jogar, vários dramas, com o Thiago Silva fora, alguns jogos épicos, o Filipão de volta, o técnico do Penta, uma geração de novo, uma galera que nunca tinha visto uma Copa de perto, uma festa da vamos enfrentar a Alemanha, que fazia uma Copa legal, mais ou menos, quase cai pra Argélia. Tipo assim, o jogo contra a França foi duríssimo. Até ali não deitava. E aí nós fomos confrontados com o abismo de ideias entre Filipão, que escolheu colocar o Bernardo, e a Alemanha, que estava ali naquela transição. Lembra que eu falei da Espanha aqui no começo, né? O jogo estava mudando, um jogo de transição, de posse, mas mais acelerado, mais intenso e tal. O Brasil, a impressão que dá é que não entendeu nada do que estava acontecendo ali. Nada do que estava acontecendo. E é um negócio, assim, dantesco o que aconteceu. Os 5-0 saem de um nível que você fica estarrecido. E os caras desconectaram completamente. E, de novo, ninguém ali tava de sacanagem, ninguém ali tava... Simplesmente aconteceu uma sucessão de episódios que deixou todo mundo perplexo no estádio e no campo. Os caras estavam assustados, mano, sem entender o que tava acontecendo. A ponto de, no vestiário, a Alemanha conversar sobre, cara, a gente precisa segurar um pouco e tirar o pé, porque não tem como isso aqui, o que tá acontecendo. Então é o maior resultado da história de confrontos entre seleções. É o jogo mais marcante da história e é um jogo ao concurso. É a categoria 7-1, que eu não vou rotular aqui como humilhante, vexatório, vergonhoso, enfim, é a categoria, é o 7-1. O 7-1, assim, o Hummels falou sobre isso em entrevista antes da final da Champions. Fala, cara, eu não sei falar muito português, mas eu sei falar um número, 2 números, 7-1. E ele respeitosamente, inclusive, não falou. A gente sabe que é o 7-1, mas ele não disse. Então, bicho, é um resultado que nunca será esquecido, jamais, jamais. Eu sou doido pra ver um documentário só sobre aquele jogo, um livro. Eu queria muito ouvir os personagens, assim, que eles se abrissem, contassem tudo o que aconteceu no vestiário, no intervalo, que, cara, é surreal. Surreal. O 7-1 é loucura completa, assim, de não acreditar. E a narração do Galvão é um negócio de maluco, né? Lá vem ele de novo. É bizarro, assim. E ele já não estava mais no auge técnico de narração. Mas mesmo assim, é a narração, pra mim, mais fantástica do Galvão. Ele pegou exatamente o que o jogo estava representando ali. Virou passeio. É uma frase assim... Cara, como mantém, você contando aquela história ali, como você consegue manter a estrutura pra verbalizar as coisas, porra. O Galvão é muito pica. Dito isso, polêmica aleatória entre carne bovina e carne de frango. Eu acho que fica claro aqui pra todo mundo que a carne de frango é quando a nutricionista manda e quando na alternativa quando você tá fudido de grana e vai lá pra tentar um mais barato. Porque, vamos lá, tem lá o peito de frango, o filé de peito, tem mais a asinha, mas a variação é muito menor, até porque entre um frango e um boi, a comparação não tem como, né? O boi você vai ter lá, porra, picanha, que mais? Maminha, fraldinha, uma porrada de coisa. A variação de ponto. Porque tu não pede assim, me vê um frango bem passado, um frango ao ponto. Alguém fala isso, não? Pô, me dá uma carne de frango aí, foda-se. No máximo é um frango empanado ou grelhado. Mas não tem o grelhado ao ponto, o grelhado mal. Tem isso? Faz até mal, né? Então é muito poupa tempo aqui, velho. Não tem como. E tem churrasco de frango também? Tu vai pra churrasco de frango? Não, tem o coração de galinha e as asinhas. Mas tu bota um peito de frango num churrasco, num espeto assim. O espetinho de frango é bom, mas o espetinho de carne é loucura, né? Isso quando a gente não come o de carne, que na verdade é de gato, né? Mas o que vale tudo é psicológico. Se tu botar na cabeça que aquilo ali é o quê? Fraldinha, é fraldinha. Um abraço, hein?